todas as quintas, às 17h45, conversando sobre arte, criatividade, sobre arte-terapia e atenção plena, que são as minhas áreas de estudo. Eu recebo muitos e-mails, eu recebo muitas mensagens, muitos directs sobre esse tema, que é sobre o espaço criativo nos centros de reabilitação, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje é um pouquinho, óbvio, não é uma aula extensa, a gente vai bater um papo. Eu quero também saber se vocês se interessam por esse assunto, se vocês gostaram desse assunto. Então, coloca aqui para mim nos comentários se vocês têm interesse nesse assunto, né, de saber um pouquinho mais sobre o centro de reabilitação e o espaço criativo, a ligação aí da criatividade com os centros de reabilitação, porque hoje é isso que a gente vai falar. Agora, tem alguns recadinhos. Oi, gente, vou acenar aqui para todo mundo que tá no Facebook acenando para mim. Tudo bem? Oi, Sandra, aluna querida também. A Denise é aluna, a Sandra é aluna. Patrícia. Tudo bem, meninas? Aqui do Instagram. Tudo bem, galera? Então, eu tenho avisos simples e rápidos para dar. O primeiro aviso muito importante é para você que é profissional. Eu sei que as minhas alunas estão aqui, né? A Denise achou o assunto de hoje muito interessante. Minhas alunas estão aqui no Instagram. O primeiro é para você que é profissional. Profissional que eu digo, gente, é que trabalha com arte para fins profissionais, tá? Com o outro. Então a gente me pergunta, eu não sou... O que é profissional? Profissional é isso. Se você é arte educador, arte terapeuta, artista plástico, artesão e tem vontade de implementar uma oficina criativa, não sabe por onde começar, precisa de um suporte, então eu te convido para ir na minha aula inaugural da turma 5 do meu treinamento online, Oficina Criativa para Profissionais, que eu vou dar no dia 11 de junho. Facebook, vou botar aqui nos comentários, aqui no Instagram, tá aqui no link do meu perfil, é só clicar lá, você vai ver lá a opção aula inaugural, clica e se cadastra gratuitamente para falar comigo, tá? Para assistir essa aula, na qual eu vou falar sobre os benefícios de uma oficina criativa e vou falar também sobre todo o conteúdo programático, todos os detalhes do meu treinamento, que tá na 5ª turma e muito especial. As minhas alunas estão aqui e podem dizer, tá? Aqui como ele é especial e muito direcionado aos profissionais que querem realmente trabalhar com criatividade em grupos ou até individualmente, tanto com crianças, adolescentes, adultos ou idosos, para estimular a autoestima, para estimular esse contato com a expressão pessoal, né? E estimular o potencial criativo, tá bom? Então, dia 11 de junho, não se esqueçam, quem não perca essa oportunidade, cliquem aqui no link. Eu sou Paty Diniz, sou especialista em oficina criativa, essa é minha especialização, eu sou focada nisso, tá? Em oficina criativa. Também sou artista plástica, sou arte terapeuta e eu criei um método para implementar nas oficinas criativas chamado Arte Criativa, no qual eu uno todos esses meus saberes de arte e arte-terapia com a atenção plena, tá? E é assim que eu ensino as minhas alunas e é assim que eu coloco em prática nas minhas oficinas criativas. E quem for participar do treinamento agora da turma 5 comigo vai entrar de cabeça nesse método em que eu guio por um ano as alunas das turmas para terem todo o suporte possível em colocarem suas oficinas no ar, seus projetos no ar, tá bom? Nosso tema é sobre centros de reabilitação e o espaço criativo. Eu escolhi falar sobre esse tema porque eu recebo muitas mensagens de vocês querendo um auxílio, uma ajuda, ideias. Principalmente, vocês sempre buscam ideias de atividades, tá? Para auxiliar nesse trabalho nos centros de reabilitação. E aqui eu coloquei centros de reabilitação e a gente pode pensar que são centros tanto
voltados para reabilitação física, psicomotora, que entra muito também numa área de terapia ocupacional, né? A gente vê aí, ou arte e reabilitação. Ou a gente pode pensar nos centros de reabilitação psicossociais, tá? Então a gente vai trabalhar, eu vou falar aqui nesses dois fatores para vocês. Que aí, nos psicossociais, a gente pode ter tanto distúrbios de comportamento, distúrbios psiquiátricos e também sociais, né? Como drogas, alcoolismo, inúmeros distúrbios que a gente possa pensar, né? O que a gente está pensando aqui é um trabalho criativo dentro de locais que tem a proposta de reabilitar, seja reintroduzir a pessoa na sociedade, seja capacitá-la, na capacitação dela numa doença que ela venha desenvolver, qualquer doença. Então a gente está entrando um pouquinho mais a fundo, eu acho que esse papo a gente nunca bateu diretamente aqui, eu bati aqui ao vivo com vocês, em relação à questão doença, né, versus o processo criativo. E é bem nisso que eu quero focar no nosso papo, tá bom? Então, assim, se você tá gostando, gente, chama a gente para ver a live, chama a gente para compartilhar a live aqui, por favor, para que mais gente possa ver. Chama os amigos que vão se interessar por esse tema também, tá? Não deixe de me ajudar nisso, não. Então, voltando. Quando a gente pensa nessa questão da reabilitação, eu anotei, gente, pra eu não esquecer, tá? Ao vivo é sempre assim, a gente precisa ter um apoio aqui, eu não sou super mulher. Então a gente precisa pensar, e a gente vai colocar a arte aqui, né? Porque esse é o meu saber, esse é o meu fazer. Tô colocando a arte aqui, e seja a arte que eu tô colocando pra vocês como qualquer expressão artística, tá? E aí vai da proposta de cada um, mas eu coloquei a palavra aqui, arte, qualquer expressão artística. Então pode ser música, pode ser dança, pode ser artes visuais no geral, né? A arte como um todo, a expressão artística como um todo, tá bom? Quando a gente pensa na arte, ela por si só, tá? Por si só, ela já facilita, né? Quando a gente traça esse paralelo. Ai, desculpa, gente, tá quase caindo aqui. Reabilitação e arte, né? Reabilitar e arte, por isso até existe, né, na ACD a arte reabilitadora, né? A arte reabilitação, ela por si só, ela facilita, tá? Por si só. O estímulo motor, cognitivo, emocional, resgata a memória, aí que já me perguntou sobre Alzheimer, tá? Resgata a memória, tem estudos até que a memória musical é uma das últimas que se perde, então ela resgata a memória. Ela pode estabelecer ritmo e consciência corporal, tá? Então, independente da gente falar aqui no estímulo criativo, uma atividade artística, né, conduzida para a reabilitação. E aqui, quando eu tô falando nesse cenário para vocês, ele é muito focado numa terapia ocupacional, tá? Quando ela é focada nessa reintegração do ser para a sociedade, ela, por si só, ela já traz isso, tá bom? Por si só, ela já vai trazer, tá? Obviamente, gente, quando ela é colocada, respeitando as condições do, nesse caso, eu vou falar paciente, tá? Do participante, daquele encontro artístico, tá bom? Então, quando a gente pensa, tá? Em uma proposta criativa, tá? A primeira coisa que vem na nossa cabeça na hora da gente sentar e querer colocar no papel, da gente querer traçar essa proposta criativa, a primeira coisa que a gente pensa é como que vai ser esse espaço
qual é o participante e as suas restrições, né? Então eu tenho o meu espaço, como vai ser esse espaço, como eu vou organizar esse meu espaço, mas, né, qual serão as dificuldades que eu vou encontrar com aqueles participantes que eu vou receber, que vão estar ali. E a partir dessa dupla espaço e participantes em reabilitação, com as suas questões, podem ser até questões motoras, físicas, podem ser questões psíquicas, e que você vai ter que unir ali. A gente vai para o terceiro passo, que é o que todo mundo muito pensa, né? Primeiro espaço, segundo, os participantes com as suas questões, com as suas restrições, e a gente vai para o terceiro passo, que são os materiais artísticos, mais as atividades. Tudo bem? Estão me acompanhando aí? Então a gente vem o espaço, o participante que vai rechear, colocando ali, delimitando esse espaço, porque ele é o ser que vai estar te convidando a direcionar para os materiais artísticos e para as atividades que ele poderia ou pode executar, tá? Porque a gente está aqui falando de centro de reabilitação. Muito diferente do que a gente poderia considerar num grupo que não tivesse algumas questões restritivas, né? Então, quando a gente trabalha com a reabilitação, a gente tem esse componente, eu vou aqui frisar para vocês, que é o que mais a gente ressalta, e o que eu vejo vocês trazendo para mim sempre, é a restrição. Reabilitação vem com restrição. Então, segura essa palavra, internaliza essas duas palavras. Tem a reabilitação e a gente, né, com o participante traz a restrição pra gente. E a gente tem que trabalhar com essa restrição. E é aí que dá a confusão toda, né? É aí que eu vejo, que eu sinto, né, quando vocês trazem para mim esse pavor. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre a restrição no processo criativo, tá bom? Eu vou entrar nesse ponto aqui. Por quê? Porque o espaço, o participante que traz a restrição e dali tem os materiais artísticos com as atividades, esses três componentes, eles são únicos e personalizados, individuais para cada situação. Por isso que se fala que é tão difícil trabalhar, entre aspas. Por isso que se fala que a gente precisa de um contorno aí. Então eu tô falando exatamente com você, que é arte terapeuta, que é arte educador, muitas vezes artista plástico, artesão, que trabalha nesses centros como voluntário e até com um trabalho mais apurado, até um terapeuta ocupacional, muitas vezes até um psicólogo que tem essa proposta artística, tá? Então, pensem comigo. Quando a gente está na nossa proposta, a gente está trabalhando com essa restrição. E a partir dessa restrição é que a gente vai precisar acionar o processo criativo. É daí que eu trabalho, ok? Então a gente vai acionar o processo criativo do participante a partir de uma restrição que ele traz. A gente vai trabalhar a criatividade a partir da restrição, tá? E é possível trabalhar a criatividade, estimular o potencial criativo através de um ambiente restritivo. E esse ambiente, eu vou extrapolar a palavra para um ambiente psíquico, corpóreo, espiritual
único daquele ser, tá? Ele traz a restrição nele. Então essa palavra é meio que quase que marcada nele pela restrição. Seja por distúrbios psicológicos de qualquer gênero, seja por distúrbios físicos de qualquer gênero, tá? E muitas das vezes, com a restrição, vem a descrença de poder criar. Ok? Vocês concordam comigo? Muitas das vezes, com a restrição, vem o bloqueio e a descrença de poder criar. Porque eu tenho essa restrição, eu não consigo criar. Porque eu tenho essa restrição, eu não sou igual o que eu queria ser, né? A minha imagem de mim está distorcida e eu sou impossibilitado de criar. Eu não consigo criar. Aquele caminho para a criação se torna distante de mim, né? Vamos parar para analisar todo esse cenário, gente, antes da gente só considerar espaço, o participante e correr para o material artístico e a atividade. Vamos parar para isso. Então, pensando nesse aspecto, a gente entra aqui para uma colocação que eu acho genuína e válida para nós que somos profissionais e estamos nos propondo a ter essa atividade, a propor essa atividade, a propor esse resgate, essa reabilitação através do processo criativo, que é diferente de uma só terapia ocupacional, de uma só conduta terapêutica ocupacional, tá? É diferente, é bem diferente, e eu já vou explicar por quê. Então, assim, todos nós temos a capacidade de criar, eu já falei isso aqui várias vezes, e a arte regenera, mas a arte, ela regenera através do processo de criação. A partir do momento que eu estou em contato com um indivíduo que muitas das vezes tem muita crença e é uma crença real de que ele não pode criar, porque às vezes é física, né? A deficiência, se a gente puder colocar assim, ou o quadro da doença, né? Degenera, né? Essa crença dele de criação. Esse caminho para que você possa auxiliá-lo a se nutrir e a criar, ele pode ser mais lento e ele tem que ser cuidadoso. Ele tem que ser cuidadoso e ao mesmo tempo encorajador. Então tem que partir de você, que é o facilitador, de você que está ali facilitando, esse olhar para o outro como capaz de criar. É assim, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a partir de você, do seu olhar para o outro, que o outro vai poder construir em si mesmo. Muito mais do que o material artístico só. Ok? Você vai estar ali sendo esse condutor, né? Um guia para que ele possa se reapropriar dessa energia que ele esqueceu ou que ele meio que se distanciou devido ao processo da doença ou devido à questão que ele se encontra, tá bom? A Cirlow aqui no Instagram, ela tá perguntando: através da contação de histórias pode despertar a criação ou não? Sim, com certeza. Você pode despertar a criação. Porque a questão, Cirlow, que eu tava falando aqui, não é o fim que é a técnica. É a sua condução.
Entende? Existem... Silvana, então, é sua condução. Como contar a história? Como trazer a história, através da contação de história, todo esse recheio que eu falei aqui? Como? Como faremos isso? Vamos pensar, tá? Eu vou falando e a gente vai fechar. Vamos ao exemplo da Silvana aqui, da contação de histórias, tá bom? Então, qual é o primeiro indício, Silvana? E vamos ver se você pega aí. Que a gente precisa pegar como um gancho, como um ganho na reabilitação. Num centro de reabilitação, se você tá trazendo uma proposta, eu tô falando muito aqui, gente, de oficina criativa, de uma oficina criativa, uma proposta de oficina criativa que tem como finalidade resgatar a criatividade e o potencial criativo das pessoas, ok? É o principal. Então, vamos lá. É você trazer, tirar aquela pessoa da vestimenta da doença para a saúde. Porque ninguém é só doença. Ninguém é só doença. Ninguém é só restrição. Não é. Não existe isso. Isso é só uma falsa percepção. Ok? Uma falsa percepção. Mas, Paty, a pessoa tem Alzheimer, não se lembra e que ela não tem um braço, tem uma perna, não consegue ficar em pé direito. Calma. Esse é só uma parte. Não é o todo. Gente, nós somos seres integrais. Ninguém é só dor. Ninguém é só dor. E o principal objetivo de uma oficina criativa é trazer esse olhar de luz, de saúde, por intermédio do contato com o ato de criar. Com o contato com o ato de criar, você se empodera e você não se percebe mais incapaz, porque você criou. Você foi capaz de criar. Então, se você é capaz de criar, você já enviou um outro comando a si mesmo. Você conseguiu fazer algo em que você não acreditava que você poderia ser capaz. Vocês vejam o quanto que é importante por trás disso tudo aí, muito mais. Já eu quero aliviar um pouquinho o coração de vocês, principalmente, porque o que eu vejo, vocês ficam muito preocupados com o material, com a atividade. Mas vocês têm que olhar o por trás daquilo tudo ali, tá? Muitas das vezes, gente, muitas das vezes não, sempre um rabisco é muito mais do que um rabisco, tá? Um rabisco é muito mais do que um rabisco. O contato com o giz de cera, com as cores, com a marca no papel, é muito maior do que dali fazer um recorte, uma colagem, uma frutagem, e faz uma contação de histórias para Silvana aqui e depois volta para cá. Às vezes não é nada disso. Porque tem esse mecanismo que eu expliquei para vocês, acontece por trás ali, tá acontecendo nas entrelinhas. Entendeu? Está acontecendo nas entrelinhas. E como, Paty, vai acontecer livremente? Eu coloquei aqui uma frase para vocês que eu não posso deixar de falar, que eu achei boa para explicar tudo isso. Então, através da arte, desse fazer artístico,
o indivíduo, ele se empodera, né, dessa capacidade de criar, para que naquele momento, ali, ele seja livre, mas livre por completo, porque ele não é a doença ali, ele é o ser integral. A doença não acabou, entendam bem. A restrição não acabou, mas ele entrou em contato com um ser único que ele é. Porque ao sair dali, né, da oficina, por exemplo, da oficina criativa, ele está sendo bombardeado, né, por tratamentos, né, por ir a médicos, por exemplo, ou até em centros, né, em casas de repouso, ou indo em tratamentos em hospitais, passando por uma série de locais em que estão recordando sempre dessa restrição. E ele não está entrando em o espaço em que ele é um ser integral, quase não há na vida dele. Então pensem comigo. Na proposta criativa, é isso que importa. É valorizá-lo não pela restrição, mas pela sua capacidade de criar. E aí vem os desafios. Já vou te responder, Silvana. E aí vem os desafios. Olha só. Criar sem rotular. Criar sem rotular. Nosso desafio também, tá? O criar sem rótulos. Estimular a criatividade nesse processo. Sair do convencional. Sair do convencional. Pensa bem. Sair do convencional. Por quê? Porque a gente tá sempre indo para o convencional, para o que é conhecido. Quando a gente vai trabalhar com pessoas em reabilitação, a palavra que eu falei lá no início do nosso papo, restrição, ela cai pra gente também, entende? Não é só do paciente, a gente faz ali a dupla, a gente faz o espelho ali. A gente pode cair nessa armadilha da restrição também. A gente pode espelhar a restrição dele. Entendam bem o que eu tô falando, tá? A gente pode espelhar a restrição dele. O que é isso? Paty, não entendi. Vocês podem pensar. Eu vou explicar agora. Quando você se encontra... Pra mim, eu acredito muito, gente, ensino minhas alunas no treinamento, que é o seguinte... Quando a gente tá numa proposta criativa, quando a gente tá fazendo uma oficina criativa, eu tô dentro ali do meio, co-criando. Eu não saio, eu não tô ali. Eles que criam, eu tô aqui olhando, mandei uma atividade, agora eu vou aqui. Não, eu tô co-criando o tempo inteiro ali. Eu tô presente ali o tempo inteiro. Eu sou parte daquele ato criador. Eu como facilitador, tá? E a minha energia, a minha presença ali pode atrapalhar ou facilitar para que aquele fluxo criativo aconteça, para que o grupo ou o indivíduo entre no flow. A partir do momento que eu olho pro grupo olhando pro lado só da restrição, sem considerar esse lado que eu até coloquei aqui como um lado luz, como um lado que cria, se eu ignorar isso, eu não vou sair, eu não vou saber nem qual material artístico eu vou fazer. Porque eu vou achar, ele não vai poder fazer isso, fulano não vai poder, isso aqui não vai poder. Mas isso aqui não, isso não vai ajudar, isso é tão bobo. Mas o que eu vou fazer? Mas você vai se restringir também. E não é assim, tá? E não é assim. É orgânico.
é orgânico, tá? É uma troca orgânica, tá? Como é atrapalhar, como ajudar? A Mari aqui também falou no Facebook que ela quer algumas atividades para demência. A gente vai falar tudo, eu vou dizer. Então, assim, a gente tem que... Quais são os nossos desafios? Proporcionar a criação sem rótulos, sem essa restrição, para estimular a criatividade. Sair do convencional, do feijão com arroz, do convencional. A gente vê muito feijão com arroz, muito convencional aí. Então é um desafio mesmo, é sair do convencional, tá? E acreditar no outro que vai te co-criar com você ali, né? É através dessa conversa, é através do respeito, é através do empoderamento. Aí, Silvana, você já vai entendendo isso. Como ajudar? Através do empoderamento, através de acreditar que o outro pode criar, mesmo com demência, Mary. Tá? Entenderam? Mais ou menos? Buscar referências. Buscar referências. Olhar para fora, buscar referências. A criação, ela é também feita de referências, né? A gente precisa buscar referências. Buscar referências em diversos momentos, em diversos lugares. Nós estamos ali no momento criador. Tirem de vocês, que é a primeira restrição, gente, que acontece para o facilitador, nesses casos, é querer salvar o outro, tá? Entrar numa viagem de projeção para querer salvar. Eu vou tirar você daí, eu vou salvar. Não existe isso. Ninguém salvar ninguém. A gente tá querendo salvar a gente, se puder, né? Com muito amor, muita compaixão. Essa é nosso combustível. O outro a gente não salva. A gente não vai poder salvar ninguém, tá? Porque eles não precisam de salvação. Eles precisam de um espaço para ser únicos. Foi o que eu falei aqui. Para se sentir únicos, se sentir luz. Não se sentir, Mari, com a demência. Sabe? Não ter a capa da demência ali. Da invalidez. Sabe? Do descrédito. Sabe? Mais importante do que a atividade é você empoderar dessa maneira. Você pode. Óbvio, gente, que a gente tem que considerar, muitas das vezes, a pegada, né? Muitas das vezes a gente pode utilizar, dar a nossa mão, né? Como uma condutora e prosseguir. São manobras específicas de caso a caso. Mas toda essa parte atrás que eu tô falando com vocês é muito difícil. A gente se embaralha. Então, olha só. Sair do convencional, buscar referências e um novo olhar para a criação e para si mesmo. A gente tem que ter um novo olhar para a criação e para o si mesmo, tá? Porque qualquer pessoa é capaz de criar. É a base. É aí que é a base do nosso trabalho. Qualquer pessoa é capaz de criar. Parte daí, tá? E eu vou jogar uma isca para vocês pensarem aqui e responder as dúvidas que vocês botaram aqui. Como a gente trabalha nesses casos todos o produto final? A gente está falando aqui do processo. E o produto final? Como a gente trabalha? Como trabalhar? A gente descarta? A gente utiliza? Como trabalhar? No meu método, eu uso o produto final. Ele não é o fim, mas ele não é descartado. Ele é utilizado. Então, eu jogo para vocês essa dúvida. Vocês trabalhariam esse produto final, que eu digo a produção final do paciente ou do participante? Como vocês integrariam ali? Porque no final das contas, o que a gente quer na realidade é que ele se sinta
íntegro, que a partir disso, nesse estímulo criativo, ele possa alcançar bem-estar, aumentar a sua autoestima e dali, desse colchãozão todo que vai ter, que é proporcionado, isso vai aflorar para os outros campos de tratamento. Isso é fato. Num centro de reabilitação, o trabalho é multidisciplinar, né? Não é a arte, não é a oficina criativa isolada, ela é um complemento. Assim como na vida, né? É um complemento. Então, esse colchão aí, né? Se a gente pudesse falar, a medicação de criatividade é na nossa responsabilidade. Porque nenhuma outra área dessa multidisciplinaridade vai trabalhar o potencial criativo. Então, se você quer, ou você já trabalha num centro de reabilitação, você precisa saber ativar o potencial criativo. Muito mais do que só procurar atividades e técnicas. É isso que é difícil às vezes as pessoas entenderem, mas é isso. Não é a atividade ou a técnica, mas é como você vai trabalhar e acionar esse potencial criativo. Como é que a criatividade é acionada e quais são os bloqueios que aquela pessoa possa vir a ter? São outros tipos de pergunta. Então, por exemplo, Mari, conta pra mim aí nos seus pacientes, eu não sei qual é a sua profissão que você faz lá com eles, qual é o maior bloqueio deles? Qual é a maior questão deles com a demência? Qual é a maior questão deles? Pensa aí. Ó, vamos ver aqui. Me diz aí nos comentários se você ainda tá aí pra me falar, tá bom? Deixa eu ver aqui no Instagram. Então, por exemplo, a Silvana de Soli, tem duas Silvanas aqui, né? No Instagram. Ela perguntou: temos que analisar o todo, então? Temos que analisar o todo. Sim, temos que analisar o todo. Eu não sei qual todo você está falando, mas para mim é assim. Nós temos que analisar todos os aspectos, tanto do participante quanto nosso. Ok? Então, você precisa também aceitar e entender como é a sua presença ali, com aquela restrição. Né? Você tem que fazer uma pergunta a você. Silvana, você acredita que aquelas pessoas têm a capacidade de criar? A outra pergunta, você acredita que não existe uma pessoa ou você para salvar ninguém? São pessoas encaminhadas na qual você entrou e ali você pode muni-las de ferramentas e de uma experiência, melhor ainda, de uma experiência que possa promover criativamente elas, que possa fazer elas olharem por um lado que estava mais encoberto, em que elas não estavam em conexão. É isso que você vai poder fazer. Mas todo o caminho quem vai fazer são eles. Todo o processo, cada um no seu ritmo. Então, muitas das vezes a gente precisa ter muita paciência, calma, tranquilidade para poder seguir. Porque é lento o processo às vezes, tá? E nunca, eu vou repetir, menospreze um rabisco. Nunca menospreze a capacidade que o contato com o material, com a arte tem, tá? Às vezes é no mais simples, tá, ô Mari? Às vezes é no mais simples que a gente consegue ir
caminhando. Então, é sempre do mais simples. O mais simples. Dali pra frente, empoderando, tá? Empoderando. Não trazendo nada complexo demais, tá? É um diálogo ali. O participante, ele vai dialogar com você, quando puder ou não, mas o diálogo, muitas das vezes, Mari, ele não é verbal, tá? Ainda mais quando a gente tá ali trabalhando com uma expressão artística, né? Ele não é verbal. Então, você vai estar acompanhando ele nesse processo como um todo. Como é atrapalhar? Atrapalhar, Silvana, fazendo tudo o contrário que eu estava falando. Tudo exacerbado. É uma afobação, é não olhando o outro, é olhando só a restrição, é ignorando essa outra parte, essa parte luz que ele tem, tá? Obrigada, Silvana, você falou que lindo. Agora vamos lá. Eu trabalho com esquizofrenia, foi a Silvana Modi que falou. Coloco a pessoa pintando com cavalos. Eu já conheci seu trabalho, acho que você já veio aqui outras vezes. Com as mãos, com o máximo de liberdade. Lindo o seu trabalho, Silvana. A Sandra falou, a gente pode deixar a pessoa seguir a sua vontade no processo de criação. Sim, mas a gente tem que instrumentalizar. Essa que é a questão. A vontade, é a vontade, mas a gente precisa instrumentalizar, tá? Por exemplo, a Silvana, ela encontrou, Silvana Módio, ela encontrou uma atividade de pintura com cavalos, na qual ela, depois me diz aí, Silvana, se você ainda tá aí, na qual ela tem conexão, não é isso? Não é só o participante, você como facilitador, você também tem conexão com esse tipo de atividade. Você acredita nessa atividade como potencializadora para o participante, para as pessoas com esquizofrenia que você trabalha. Isso é um ingrediente muito importante, porque não imagina se eu chego aqui e falo para vocês que vocês vão ter que fazer pintura usando os cavalos. Vocês não, muita gente vai falar, nem pensar, não detesto cavalo, não vou nem conseguir chegar. Mas imagina se eu falo assim, olha, só dá assim, só pode, né? Eu nunca deixo de recomendar para todo mundo ver e rever o filme da Anísia da Silveira. Tava no Netflix, eu não sei se mudaram, se tiraram de lá, mas ele é um ótimo referencial. Quais eram atividades ali que a Anísia fazia, gente, com os pacientes psiquiátricos? Eram mirabolantes atividades artísticas, né? Era. Não, ali existia principalmente um respeito por aqueles indivíduos, porque ela acreditava que eles tinham a capacidade de criar. O material, ele é coadjuvante ali. O espaço, vocês olhem o espaço, como ela transformou, como é que ela proporcionava para eles experiências para que eles se sentissem únicos. Entendem? Então vamos voltar a reconstruir um pouquinho do que a gente já sabe que é muito certo, que é essa relação, né? Esse contato do ser humano, de vibração, né? E de energia vital, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está vendo a reabilitação, a gente está super sufocado por essa restrição. E aí, por isso fica, olha só, por exemplo, Mari, eu estou usando o seu exemplo aqui direto. A Mari com a demência. Caramba, fala demência, a pessoa já surta, né? Meu Deus, vou trabalhar com pacientes com demência. O que eles vão fazer? Tira um pouco a demência do peso e são pessoas ali capazes de criar. Então, Mari, vamos experimentar os materiais, vamos fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência tátil, né? Vamos
cortar o gizão de cera, vamos rabiscar, vamos deixar essa interação com o material vamos começar um diálogo ali, né? E aí, a partir disso, vamos construindo outras atividades sólidas. Vamos perguntar se sai alguma coisa, vamos botar uma música, né? Como na arte terapia, a Denise está perguntando, eu começo com a intenção de trabalho artístico, e depois libero uma intenção de trabalho artístico. Denise, você é minha aluna. Eu não entendi o que você quis dizer com essa sua frase. Eu começo com uma intenção de trabalho artístico e depois libero. Inclusive, eu vou fazer lá no nosso grupo, amanhã a gente tem a nossa vivência, né, 8h30 da manhã. Eu espero você lá, hein, Denise? 8h30 da manhã eu vou aparecer no nosso grupo pra gente fazer. E eu vou falar um pouquinho disso aqui, se é o que eu entendi, que eu tô achando que lá no grupo, lá no treinamento, vocês estão com uma certa... com questões muito parecidas, com dúvidas muito parecidas. E eu vou responder para vocês, principalmente assim, ó. Como eu vou unir a oficina criativa no trabalho arte terapêutico, individual, entendeu? Eu vou responder isso lá. Eu já marquei até um papo com a Elizabeth, vou falar com ela. Olha lá, Silvana dos Cavalos. Sim, os cavalos não julgam. Claro, os cavalos são o máximo, amo cavalos. Eles interagem de forma motivadora para o meu público. Sim. Mas, Silvana, você tem uma relação especial com cavalos, entende? Partiu de você, entendeu? Mas você já respondeu. Obrigada, Denise. Então, assim, partiu de você. É isso que eu quis esclarecer um pouco aqui. Porque, às vezes, a gente esquece que a gente mesmo traz esse conteúdo. E pode partir da gente, esse processo, tá? Pode partir da gente com esse olhar, gente. Isso tudo que eu falei aqui pra vocês é ouro, tá? Tô dando uma super live aqui pra vocês, falando sobre isso, que eu acho muito, muito verdadeiro. E eu acho que isso é uma base e cada um vai conduzir de acordo com as experiências e individualidades ali do caso. Por exemplo, a Denise, cônjuge de cera. Cônjuge de cera, ofereço material e deixo fluir? Depende qual o caso, qual a proposta. Denise, você é minha aluna, nós temos aquelas perguntas todas para responder lá do treinamento. Temos que seguir aquele passo a passo. Ele vai funcionar aí. O público, tudo isso, tá? Por isso mesmo, Denise, eu sei que eu acho que lá no nosso treinamento, no grupo, tá com algumas questões que eu vou responder lá para vocês em private, não aqui para liberar geral, porque vocês estão com as questões que eu vou responder lá. Eu já entendi qual é a dúvida de vocês, eu entendi exatamente qual é a sua. Vou te responder lá no grupo. Pode ficar tranquila. Deixa eu até anotar aqui, ó. Para não esquecer. Meninas, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha falado aqui com vocês. A live aqui no Instagram, ela fica por 24 horas, no Facebook ela fica com replay por mais tempo. Mas amanhã eu vou colocar esse vídeo mais enxugadinho lá no YouTube, no meu canal, tá? Tem aqui o link no Instagram para vocês, no meu perfil, no Facebook tá aqui nos comentários. Não deixem de ir lá no meu canal do YouTube, porque eu tô recheando ele todas as quintas-feiras com vídeos novos. Então, sempre vai ter novidade sobre arte, criatividade, arte terapia e atenção plena. E o que eu não coloquei aqui é que comigo, né, no meu trabalho de oficina criativa, eu ainda tenho a face da atenção plena, que é muito potencializadora para o acesso à criatividade, tá? Para entrar no flow, todos esses mecanismos que eu explico lá no treinamento. Então, se vocês quiserem entrar na turma 5, quiserem participar da aula inaugural, não se esqueçam, dia 11 de junho, clica no link aqui de baixo no Facebook ou aqui em cima. Se gostaram da live, compartilhem, me ajudem aí, por favor, a espalhar essa
comunicação para mais pessoas, para que elas também possam ser beneficiadas. E a gente vai se ver na semana que vem, que eu não vou estar ao vivo, mas eu vou postar aqui na quinta-feira um vídeo para vocês falando de um tema que eu vou perguntar nas redes sociais para vocês responderem, tá bom? Beijos, meninas! Fiquem com Deus!